o Modincast e hoje um tema muito especial, tudo sobre FIV, né, doutora Paula? Tudo bem? Tudo jóia, Mari. Hoje vamos tirar todas as dúvidas possíveis sobre fertilização in vitro. Isso mesmo. Até a gente estava conversando, né, antes de eu participar e entender mais de perto sobre isso, eu achava assim um nome lindo. Falava assim, nossa, né, que nome bonito, fertilização in vitro, o que será que é isso? E quem não vive, não se familiariza com isso, não sabe realmente, né, Paula? Não tem noção de tudo como é. E para vocês é algo muito simples, né? Então, de repente, a gente vai falar de algumas coisas aqui para eles, para os profissionais, que até o Rafael, daqui a pouco chega, o doutor Rafael. É algo muito vivido diariamente. Então, a gente vai hoje tentar explicar um pouquinho melhor para a audiência. Para começar, fala para nós, doutora, o que é a fertilização in vitro, mais conhecida como FIV? Bom, a fertilização in vitro é uma metodologia que a gente utiliza para os casais inférteis para tentar chegar ao bebezinho. Certo. Então, é o tratamento que a gente consegue fazer grande parte no laboratório. Depois a gente estimular o ovário da paciente, a gente colhe os óvulos, daí a gente colhe o espermatozoide, injeta o espermatozoide no óvulo, vê o desenvolvimento desse embrião no laboratório, seleciona o embrião e através de um catéter a gente coloca dentro do útero da paciente. Certo. É um tratamento que a gente fala de alta complexidade em reprodução assistida. Uhum. E existem várias formas de você fazer uma fertilização in vitro. E dependendo de qual indicação, qual o protocolo, qual a idade da paciente, se é feita a avaliação genética dos embriões, se não é, nós podemos chegar em uma taxa de gravidez próxima de 70%. Uau, ótima taxa, por sinal, né, doutora? Então, nós separamos aqui algumas perguntas e vamos entrar um pouquinho mais detalhes agora. Quando a FIV é indicada, doutora Paula? Existem inúmeras indicações para fertilização. Certo. A mais conhecida e que fez com que a técnica fosse desenvolvida eram para aquelas pacientes que tinham um fator tubário importante. Ou elas eram laqueadas. Que é isso? Explica um pouquinho melhor para nós. Ou elas eram laqueadas, então a trompa já não era mais pérvia. Certo. Ou aquelas pacientes que já tinham tido, por exemplo, uma gravidez ectópica, que precisaram tirar suas trompas, então que poderia dificultar o encontro do óvulo com o espermatozoide, porque isso ocorre nas trompas. Então essa é uma indicação clássica, quando eu tenho obstrução tubária. Uhum. Outra indicação, se eu tenho um fator masculino importante. Então a gente fala que é uma oligospermia, ou uma zoospermia, que às vezes a gente precisa pegar o espermatozoide no testículo. Então Certo. tem uma quantidade, uma qualidade baixa de espermatozoides que poderiam dificultar uma gravidez natural. Então a gente também pode partir para a fertilização in vitro. Outra indicação são para aqueles casais que gostariam de fazer um planejamento familiar. Então, casais que vêm na clínica e que às vezes a mulher já tem uma reserva ovariana um pouco mais baixa e ela pensa no planejamento com o teu segundo filho, então ela opta por colher um material, deixar congelado para depois poder ser utilizado no futuro. Certo. Outra indicação são as pacientes oncológicas, então aquelas que serão submetidas a um tratamento quimioterápico, radioterápico, que podem ter uma perda da função do ovário ou até mesmo do sêmen, que a gente pode falar depois também da parte masculina. Eles preservam esse material, eles passam pelo tratamento e após a cura eles podem acabar utilizando para poder ter a sua família. É uma garantia nesse caso. Garantia é um termo muito forte, Mari, porque a gente não pode prometer o bebê, mas é uma probabilidade maior dele conseguir esse sonho, né? Bacana, ótimo. E como é feita na prática, na verdade, a doutora já iniciou falando, né? Doutor Rafael, muito bem, boa tarde. Pode sentar à mesa, doutor Rafael. Começamos agora. Oi, Tudo bom? boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, doutor Rafael Radaeli, especialista aí na área masculina, né, doutor? Isso mesmo. Hoje o nosso assunto aqui, até acabamos de dar uma introdução, é tudo sobre FIV. Então a gente está esclarecendo aqui alguns pontos para a audiência, aquela audiência que realmente não sabe nada, como eu não sabia, né? Para mim tudo novo, igual eu falei para Paula. Então a gente está aí esclarecendo alguns pontos. Entrando nesse... Pode falar. Eu acho que cabe agora uma complementação muito bacana do Rafa. Ela me perguntou quais eram as indicações da FIV.
Isso. E a gente sempre fica muito na mulher, né? Só que eu falo que o embriãozinho tem 50% da mulher e 50% do homem. Muito importante. E o fato do homem ter ali 2 testículos que está produzindo espermatozoide, e geralmente é um pouco mais tranquilo a gente conseguir o espermatozoide, às vezes pode passar um pouco mais batido em relação ao resultado, à qualidade do embrião. Certo. E daí eu falei para Mari que uma das indicações é a oligospermia. Tem pacientes que são azospérmicos, que às vezes precisam fazer punção no testículo para conseguir espermatozoide. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Rafa: bom, se eu tenho um casal, o paciente, o marido vem, ele tem realmente uma diminuição ali na qualidade do espermatozoide, a fertilização vai vir para tentar ajudar esse casal, mas é importante passar por um andrologista para ver se dá para melhorar esse sêmen, porque não é só conseguir o espermatozoide, para tentar melhorar depois a taxa de gravidez com a qualidade do embrião? É isso mesmo. Isso até é uma boa pergunta, porque quando a ICSI, né, que foi desenvolvida ali na década de 90... Como é o nome? ICSI, né, que é uma das técnicas de fertilização, né, onde a gente pega o óvulo, pega um espermatozoide e injeta dentro do óvulo. Ou seja, fica um óvulo para um espermatozoide. Aparentemente foi interpretado por alguns colegas como o fim da andrologia, como o fim da necessidade da melhoria da qualidade seminal, porque você, a partir daquele momento, você não precisaria um número gigantesco de espermatozoides para dar certo, né? Então, só que ao longo do tempo, né, isso foi um boom na década de 90, depois no início dos anos 2000, a gente já começou a ter alguns problemas, digamos assim, com os resultados até mesmo da ICSI, quando a qualidade seminal não era boa, né? Então, e daí se atentou novamente, então havia se apagado os holofotes em cima dos homens, né? Então falou assim, você agora é só mera participante do processo, e começou a se acender, inicialmente de uma maneira muito menor e hoje de uma maneira muito mais intensa, o holofote em cima dos homens novamente, né? Mostrando que a qualidade seminal impacta de maneira significativa no tratamento da FIV, né? Isso tanto é verdade que já faz mais de 10 anos que a nossa equipe trabalha, né, com o andrologista e com o ginecologista, tentando melhorar todos os aspectos possíveis que tem, da parte feminina e da parte masculina, tá? Certo. Então, hoje existem homens que têm alteração no esperma, então o esperma não tem, ou o movimento não é bom, ou a morfologia não é boa, ou a quantidade não é boa. A gente tenta melhorar essa qualidade com tratamentos clínicos, às vezes com tratamento cirúrgico, né? Existem algumas indicações, e para tentar entregar para o laboratório, para quem está lá dentro do laboratório, a melhor qualidade de esperma possível, do espermatozoide possível, assim como a Paula trabalha para tentar entregar a melhor qualidade de óvulo, a maior quantidade e qualidade de óvulo, né? Então isso é muito importante. Então nós temos hoje o papel do andrologista dentro desse processo é muito importante, puxando um pouco de sardinha para mim, mas assim, eu me sinto uma parte legal, eu acho. Sim, 50% digamos, então, diante desse contexto, né? E voltando um pouquinho só para da parte da FIV, né? Existem pacientes que têm que ir para FIV, né? Casais que têm que ir para FIV por um fator masculino e feminino. Existem casais que têm que ir para FIV pelos dois, né? Pelos dois casos, pelo fator masculino ou pelo fator feminino. E existem casais e a gente tem que acabar optando pela FIV, porque a gente tentou de todas as outras alternativas possíveis e impossíveis para tentar uma gravidez espontânea ou não invasiva ou de baixa complexidade, e a gente não conseguiu, né? Sêmen normal, uma mulher jovem, útero bonitinho, tudo, e a gente também não tem. Então, a indicação ela acaba sendo muito ampla, né? De qual que é. Né? Da parte masculina, teve vezes que eu já indiquei fertilização com sêmen normal, mas não necessariamente por conta do sêmen, por conta desses outros fatores, com queda da produção, com queda do movimento, e alguns que não têm espermatozoides no ejaculado, que daí nesses casos
a grande maioria acaba indo ou para fertilização, ou nos casos que tem vasectomia, na reversão da vasectomia. Que é interessante também esse ponto, né? No caso de vasectomia, sempre é possível ou tem casos que não são reversíveis? Existe estudo sobre isso, alguma comprovação ou não? Sim, assim, uma coisa é a reversão, outra coisa é a gravidez e o tratamento que a gente vai escolher, né? Então, quando a gente vai decidir uma opção terapêutica, a gente vai decidir pela reversão, nós vamos decidir pela fertilização in vitro, é uma decisão em conjunto com a equipe da ginecologia. Então, aqui eu falo lá com a Paula, eu falo com o Almudinho, a gente fala, olha, esse caso, como que está a reserva ovariana, como que está isso, como que está aquilo lá, quanto tempo eu tenho, qual que é a chance dela engravidar de maneira natural. Né? E daí sim a gente toma a decisão. Então aqui na prática tem essas situações, chega o casal, passa pelos dois, consulta, né? E é sempre o casal, né, Paula? É importante falar, não é assim, só a mulher vai com a doutora Paula, só o homem vai com o doutor Rafael. O casal passa pela consulta com ambos os médicos e vocês vão estudando o caso junto, conversando, analisando, fazendo exames e segue a rotina, é isso? E o da vasectomia é importante também falar que, assim, alguns fatores podem interferir. Certo. Quanto tempo foi feita essa vasectomia? O Rafael faz um exame físico para avaliar. Se o testículo ficou bom. O testículo pode ter diminuído de volume, né? Interessante. Vasectomia tem as possíveis complicações, então elas são raras, mas a gente tem que ficar atento a elas, né? Então a gente tem que examinar, eu tenho que ver o volume, eu tenho que ver a parte hormonal, eu tenho que ver quanto tempo, eu tenho que ver a idade do homem, a idade da mulher. É sempre individualizar, né? Sim. Sempre individualizar para ver o que é melhor para aquele casal. Mas normalmente, tá, o homem com vasectomia, a opção de tratamento assim, que é mais comum, acaba sendo muitas vezes a punção e a fertilização in vitro. Tá? Mas a reversão é uma opção sim também. Bacana. Então, normalmente, quando o marido geralmente chega na clínica pela Paula, pelo Dr. Gilberto, pela nossa equipe da ginecologia, eles avaliam, vê já a parte e mandam para mim já com uma breve avaliação da parte feminina. Legal. Então eu já tenho uma ideia do que se trata, se eu posso. Né? Explico novamente as opções e aí não sei. Porque quando eu reverto a vasectomia, eu só devolvo para ele a chance de uma gravidez espontânea. Mas e se eles não podem engravidar de maneira espontânea, eu não ajudei em nada. Então, faz todo sentido. É então, verdade. E tem que explicar para o casal, porque assim, toda cirurgia tem ali os benefícios, os riscos, e não é que vai operar e com certeza o sêmen vai voltar como era antes da cirurgia. Porque ficou um período ali, né, vasectomizado, então o casal tem que entender isso. Legal, ótimo. Aí, bom, até nós começamos a falar sobre isso, doutora Paula. A FIV é uma garantia de gestação? Infelizmente, não. Infelizmente, né? Porque, como diz a Paula, nós queremos bebês. Queremos bebês, mas eu acredito muito que tem alguém lá em cima que está coordenando tudo. Então, seria muita prepotência nossa prometer o bebê no final de todo o tratamento. Eu falo que é um jogo de quebra-cabeça, que nós iremos juntar as peças para aumentar a probabilidade da gente chegar no bebê. Mas hoje os grandes centros, com todas as tecnologias que já são utilizadas, com avaliação genética de embriões, a gente chega numa taxa de gravidez ali próximo de 70% no máximo. Uau. Isso levando em consideração inúmeros fatores, né? Inúmeros fatores. Como, por exemplo, idade, né? Então, quando eu tenho, se eu tenho um centro onde a média de idade é acima de 40 anos, é impossível você ter uma taxa de 70%. Vai ser menor. Vai ser menor. Certo. Eu tenho um centro onde a taxa as mulheres têm 30 anos, a média. Pô, a taxa vai ser 70%. Então, a idade da mulher, a complexidade do centro, né, tudo isso impacta nessa taxa de gravidez, tá? Quando a gente fala de taxa de gravidez ou chance de sucesso, a variável, gente, é muito grande. Então, a gente tem que levar muita coisa. É muito então, individual. tem taxa de, por exemplo, só para vocês entenderem, taxa de fertilização é uma coisa, taxa de desenvolvimento do embrião é outra, taxa de gravidez é outra, taxa de bebê em casa é outra. Uau. Tá bom? Então, existem tudo isso, né, que são dados diferentes que a gente gosta de explicar para os casais que estão em acompanhamento com a gente.
Show. Na verdade, a Paula até iniciou já também nessa pergunta que eu vou falar agora, mas o procedimento é indicado apenas para casos de infertilidade? Nós já falamos alguns indicativos, interessante agora o Dr. Rafael abrir um pouco, né? É aquilo, primeiro, voltando lá, a fertilização, ela acaba sendo, muitas vezes, a gente não tem uma causa de uma infertilidade, certo. A gente pode indicar uma FIV, por conta que nós tentamos outras técnicas, a gente passou por outras coisas e acaba não indo direto. Existem situações onde a FIV é indicada até em casais que tenham, assim, uma vida normal, uma vida sexual, mas não tem, por exemplo, a ejaculação. Né? Então eu tenho pacientes, por exemplo, que não ejaculam, né? Eles têm ou problemas neurológicos ou não tem ejaculação. Então eu tenho que ir para a FIV. A FIV acaba sendo a nossa opção, né? Isso falando de FIV. É que depois a gente também tem as outras coisas que envolvem a nossa área, que é preservar a fertilidade, que daí vem com um número muito gigantesco de fatores que pode ser doenças de oncológicas, que são os tumores, as doenças reumatológicas, né, as cirurgias até mesmo, até por doenças benignas, né, tem doenças benignas da mulher e do homem que pode afetar a parte fértil, a gente também vai realizar isso. Então, existem, é um campo um pouco extenso, assim, pra gente resumir, mas em resumo, acho que é isso. Legal. É mais ou menos que a Paula tinha, foi o que eu disse. Né? Legal. As chances de uma gravidez múltipla na FIV são maiores do que uma gestação via métodos naturais? Tá com a Paulinha. Não é? Exatamente. Não é? Gemelar, você falou? Múltiplo? Múltiplos. A fertilização, a gente está caminhando cada vez mais para selecionar o melhor embrião. Certo. Então, antigamente, nós transferíamos muitos embriões com o objetivo de talvez algum vingar ali e dar um bebezinho. Só que eram embriões que a gente não conseguia avaliar tão bem a qualidade. Então eram transferidos embriões do 3º dia, depois a gente começou a evoluir um pouquinho mais, a gente levou o embrião do 5º dia, que já era uma seleção melhor, e por isso a gente começou a transferir uma quantidade menor de embriões em relação a antigamente. E agora a gente está partindo para a avaliação genética dos embriões e cada vez mais está surgindo a oportunidade de transferir um embrião, porque a gente sabe que a qualidade está acima da quantidade. Então, se a gente for para essa linha, a taxa de gemelaridade vai acabar diminuindo. Certo. Se eu tenho um casal que está fazendo um tratamento para tentar engravidar, seja de inseminação, que a inseminação é só pegar o espermatozoide e colocar dentro do útero da mulher, não é o embriãozinho, mas eu vou estimular esse ovário, ou para ter relação sexual, para namorar em casa, mas estimulando o ovário, talvez eu possa ter até uma taxa de múltiplos um pouquinho maior do que da fertilização, porque daí eu vou ter o desenvolvimento de folículos, se tem ali 3 folículos e tem 2 óvulos ali dentro, ela pode engravidar de gemelar. Acho que é isso que você me perguntou, né? Sim, era essa mesmo. Vai depender do que vai ser, assim, depende um pouco da decisão do casal. Então tem casais que pedem, né, Paula, eu queria tentar, né? Tem casais que falam assim, não, eu quero, né? Ou dá a opção para a equipe escolher, né? E tem a Paula vai lembrar disso, eu e a Paula fizemos um dos nossas pós-graduações, a gente fez junto. E uma dessas histórias que contando lá, colega, antes a gente não tinha congelamento, né, de células, né? O congelamento era muito ruim. Então lá na década de 80, 90, as técnicas de congelar, ou seja, o que sobrou você congela, né? Então não existiam. Então as pessoas transferiam, devolviam para dentro do útero tudo que tinha. Nossa! Então, 3, 4, 5, 9. E daí um dos colegas lá falou que uma vez transferiu 9. Então assim, poxa, você vê como a medicina vai evoluindo. Hoje nós estamos tentando selecionar o melhor embrião para o melhor útero, para o melhor momento, para o melhor hormônio, para a gente manter as taxas de gestações e dar mais chance para esse casal. Porque esse casal que transferiu 9, né, teve uma chance, né, de engravidar. E podia ser múltiplos, que é uma gestação muito mais complexa. Sim. Né? E daí hoje a gente tem a preferência aí de conversar com o casal e ver os anseios deles também, sabe? E quem tem histórico familiar, né, Paula, de gemelar na família,
Aí se cuida. E isso é real mesmo, né? Existem, agora fugindo do contexto, mas só pra uma dúvida. Existe aquela regrinha assim, nessa geração tem, nessa geração não. Na próxima vai ter gêmeos, na próxima não. Isso é real? Não necessariamente. São probabilidades, né? Pode ser que 2 gerações seguidas vão ter. Legal. Então, não necessariamente. Mas se você tem tios gêmeos, irmãos gêmeos... Tem uma chance aí. Fica mais de olho. Transfere um bebezinho só, que às vezes vem 2. Ótimo. É possível escolher o sexo do bebê? Bom, se a gente for pensar da parte ética, não. É proibido você fazer a seleção de transferência de embriões baseados no sexo do bebê. Certo. Hoje, a gente consegue fazer a avaliação genética dos embriões e acaba saindo no laudo o sexo daquele bebê. Legal. Mas você só pode selecionar o sexo que você quer receber caso tenha alguma doença vinculada ao sexo. Certo. Daí você pode selecionar o feminino, o masculino para pensar na transferência. E é muito importante falar que, assim, existe indicação de avaliação genética. Não é para todo casal fazer, não é vou fazer a fertilização e vou fazer a avaliação genética só para saber qual que é o sexo, porque eu quero uma menininha, por exemplo. Isso daí não. E não são todos os casais que, mesmo com indicação de fertilização, eles têm a indicação de fazer a avaliação genética dos embriões. Entendi. Então, dá para se saber o sexo naqueles casais que vão fazer a avaliação genética por outros motivos. E foi uma briga que a sociedade brasileira, por um período, tinha tirado o sexo no laudo dos embriões, não podia mais vir, era só para falar se o embrião era euploide, ou seja, sem nenhuma alteração gênica, ou aneuploide. E agora voltou novamente. Voltou porque a gente precisava saber também, né? Nós, como corpo clínico, né, como seu médico está cuidando, saber se a doença está ligada à parte sexual, genes sexuais, era importante para a gente saber o que nós iríamos fazer. Então a gente precisou dessa informação. Olha, essa informação, isso, ela é importante para nós como estratégia clínica e não como escolha de sexo. Né? Então a escolha de sexo não é permitida, tá bom? Certo. Então a gente não faz. Laboratoriamente seria muito tranquilo de fazer, não é difícil, mas a gente não faz, é proibido fazer, não se deve fazer e nós não aconselhamos fazer. Quando acontece, é justamente com essa avaliação genética pós, e normalmente aí também quando faz essas análises, geralmente sobra poucos, né? 1, 2 ou 3 embriões, e daí de lá também acaba muitas vezes não sendo uma escolha do casal, né? De falar, eu quero esse, eu quero aquele. Porque a gente soma a parte, não é só falar assim, eu quero menininho, não, é isso. A gente vê o melhor embrião, a melhor qualidade, com a geneticamente normal, e daí a gente coloca na mesa. Legal. Então, normalmente isso não gera tantas situações. Eu não sei se a Paula já vivenciou uma situação que tinha um menininho, uma menininha para escolher. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso acontecer. Entendeu? Certo. Então, assim, não tem. Normalmente a gente fica com opções bem mais restritas, limitadas. Certo. Tá. Bacana. A FIV é diferente da inseminação artificial? Sim. A fertilização é o que a gente está conversando de pegar o óvulo, pegar o espermatozoide, fecundar no laboratório, ver o desenvolvimento do embrião e colocar o embrião dentro do útero. Certo. A inseminação é como se a mulher fosse ter uma relação sexual, mas em vez de ser com o marido, a gente colhe esse sêmen e com um catéter a gente coloca dentro do útero dela. Certo. Então a gente não vai colher o óvulo, a gente não vai fertilizar esse óvulo, isso vai ser tudo naturalmente dentro da mulher. Show. Só para aproveitando esse ensejo, avisar assim, e conscientizar as pessoas que não se pode fazer inseminação caseira, tá? Então as pessoas começam a pensar o seguinte, então lá no laboratório eles pegam o sêmen, né, e pegam uma seringa e injetam dentro do útero. Não é isso que nós fazemos, né? Existe toda uma preparação. Então o sêmen tem células ou substâncias do sêmen que podem ir para dentro do útero e substâncias que não podem, tá? Inclusive a mulher correndo riscos, tá? Disso acontecer. Então, quando a gente faz isso dentro do laboratório, dentro de centros de reprodução,
existe um protocolo imenso, gigantesco de controles, inclusive de doenças sexualmente transmissíveis, de qualidade do sêmen, de qualidade do útero, de qualidade do óvulo, se está no tempo certo, se não está, se tem uma quantidade exagerada de óvulos, se não tem. Então, tudo isso é controlado. E quando você faz isso sem controle nenhum, em casa, vou só pegar aqui, né? Mas não é possível que alguém faça isso, né? Isso é muito feito. Isso é muito feito ainda. Muito, muito, muito feito. Ainda por se tratar de tratamentos às vezes um pouco mais caros, né? Apesar da inseminação não ser um tratamento extremamente caro, né? O tratamento é intermediário, mas muitos casais acabam optando por fazer isso, tá? Né? Então existem várias situações, inclusive pacientes já vieram me perguntar no consultório como que fazia, né? Eu já vivenciei isso, né? Porque eu trabalho também como urologista e andrologista. Então, doutor, fiquei sabendo que você trabalha com isso, e daí como que eu faço, né? Meu Deus! É só pegar assim, tem que injetar com pressão, tem que fazer força assim, ou você tem que fazer pouca força, né? Então, eu tive que explicar tudo, falando o risco que vocês estavam correndo, né? O risco de ter uma intercorrência com a mulher, né? E com o risco de tudo que envolve, né? Todo esse ato aí, que não é um ato que nós aconselhamos. Uau, né? Eu fiquei assim... passada essa palavra. Vamos lá. E falando assim de doenças hereditárias, o procedimento, ele evita, a FIV, ele tem essa capacidade de evitar? A avaliação genética, eu digo que a gente ainda está em andamento. A gente já evoluiu muito, né, Rafa? Muito. Só que a gente ainda não tem 100% do resultado. Certo. Então, se hoje eu tenho uma doença familiar, genética, e eu sei qual que é o gene que está sendo ali afetado, né? Eu consigo hoje fazer uma avaliação genética especificamente para aquela doença daquele gene, para ver se aquele embrião vai conter ou não aquela doença. Porém, hoje, além daquela doença específica, eu vejo as doenças em relação ao número de cromossomos. Então, nós temos 46 cromossomos mais o sexual. Então, eu consigo saber se tem, por exemplo, a trissomia do 21, que é Down, se tem Patal, se tem Turner, isso daí eu consigo ver. Agora, dentro de cada cromossomo, vão ter milhares de genes. Isso a gente ainda não conseguiu estabelecer. Então, quando um casal vai e ele fala assim, olha, eu quero ter certeza absoluta que esse embrião não tem nenhuma doença. Não chegamos a isso. Certo. Mas já evoluímos muito. Existem doenças que hoje nós temos como rastreá-las, né? Então, existe uma coisa que a gente chama de painel. Existem doenças que nós conhecemos os genes que levam a desenvolver aquela doença. E daí essas a gente consegue fazer essa análise genética para saber se aquele embrião tem aquele problema naquele gene, tanto na parte cromossômica quanto na parte gênica. Só que é um número gigantesco de genes que podem, não só de ter os genes, mas a maneira como eles interagem entre eles, podem desenvolver outras doenças, e que a gente não tem ainda, a gente não sabe, nós estamos um pouco longe ainda, apesar de já ter o genoma, a gente está um pouco longe ainda de conhecer tudo que a nossa genética tem. Uau. Então, é isso que a Paula falou, quando a gente tem uma doença conhecida na família, né, aí nós temos como analisar qual gene daquela família tá e descobrir se naquele embrião tem ou não tem. E daí a gente discute a questão da transferência, tá? Então, isso hoje a gente consegue fazer, tá? Legal. E não é para todas as doenças. Existem múltiplas, tem doenças como, por exemplo, o autismo, que a gente já sabe que ela é uma doença poligênica, ou seja, ela não é um gene, então não é que eu descubro esse gene e agora resolvi o problema. É uma doença onde tem inúmeros genes envolvidos, então a gente não sabe, inclusive, se um atrapalha com o outro, né? Então não tem jeito de descobrir, mas perto do que a gente fazia no passado, o que a gente tem hoje de disponibilidade é muito melhor, né? Nós já tivemos alguns casos, né, onde a gente sabia qual era a doença, sabia qual era o gene, nós estudamos toda a parte genética da família, descobrimos que era num lugar que não tinha mais participação, provavelmente foi uma que a gente chama de mutação de novo, então aquele problema genético foi por uma coisa nova daquela pessoa, então não é uma coisa hereditária.
e daí a gente pôde fazer o ciclo de fertilização normal para esse casal. Bacana, muito, muito legal. Doutores, e falando de idade, existe uma idade máxima da mulher ou do homem para fazer a FIV? Da mulher, hoje, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, eles orientam até os 50 anos de idade. Certo. Após essa idade, não é que é proibido, porém o médico deveria assinar um termo junto com o casal de responsabilidades. E eu acho que isso é bem complexo, porque como que você pode jurar que aquela paciente não vai ter nenhum tipo de complicação no pré-natal? Independente se foi uma fertilização ou não, né? Então, a grande maioria dos médicos hoje se abstém à idade de 50 anos para a mulher. Uau. É isso mesmo. E para o homem? Para o homem a gente não tem, né? Não tem uma idade, então diferente da mulher que tem a história da menopausa, né? Então vai tendo uma queda e depois dos 40 anos tem uma queda muito progressiva e rápida, né, dos níveis hormonais e entra na falência ovariana, que é a menopausa, né? O homem não, o homem a gente tem um decréscimo linear, assim, mais lento, né? Então homens até de 80, 90 anos continuam produzindo espermatozoides, tá? Porém, isso não significa que homens de 80 não vão ter, porque existem as outras doenças também, doenças prostáticas, doenças sexuais, doenças de ereção, né? Então, tudo isso a gente também tem, que não é assim para sempre que vai ter, né? E lembrando que isso a gente voltou a conversar nisso, existe alguns estudos ali antes da década de 80, mostrando alguma correlação entre a idade paterna e algumas alterações na prole. E recentemente, aí, a partir de 2010 em especial, de um congresso que foi na Turquia, a gente realmente começou a aumentar muito a discussão da idade paterna e algumas malformações e algumas doenças gênicas, como o autismo. Então, isso tem que ser bem avaliado, né? Bem estudado. Então, bem estudado. Então, é um pouco diferente da mulher, né? Mas homens acima de 40, 50 anos aumentam alterações no espermatozoide, podendo ter alguns problemas ali para fertilização, ou para prole, ou para os resultados que a gente tem. Então é uma das coisas que a gente trabalha também. Legal. Doutores, agora falando assim, acho que quando um casal, né, se vê como infértil, chega ali à conclusão da infertilidade, chega até vocês com esse diagnóstico por algum motivo, enfim. Chega aqui e fala assim, doutores, eu quero engravidar, nós queremos, não temos nenhum filho, e qual vai ser o primeiro passo, até, assim, não existe uma regrinha, existem passos a seguir conforme vai evoluindo cada situação. Então, chegou o casal, vamos fazer o quê? Exames do casal. Qual que é o tempo que leva? A primeira coisa, antes do exame, vem a anamnese. Você conversar com esse casal e tentar entender a história deles, até para ver se você pega alguma dica em relação a possíveis diagnósticos. Então, tudo começa na história do casal. Então, a anamnese é fundamental, você entender estilo de vida, ciclo menstrual, relação sexual. Não só ali da questão útero e ali a parte, né, genética ali mesmo, mas todo esse contexto, estilo de vida, que a doutora falou, uma coisa que eu não imaginava. Tireoide. Saúde mesmo no total. Saúde. Mental também, doutora. Tudo. Muito. A gente pergunta tudo. Se já fez cirurgia, se usa algum medicamento. A gente tenta puxar a alimentação desde a infância. Nossa. A gente faz um monte de perguntas. Depois dessa anamnese, daí vem o exame físico. Sim. No exame físico, a gente vai ver se tem alguma característica ali que possa me alertar algum diagnóstico. Por exemplo, paciente que tem ovário policístico pode ter um aumento da pilificação. Então a gente vê se seria isso? Aumento de pelinho. Então às vezes tem pelo algum no pelinho rosto, em volta do mamilo. Pelo volta do mamilo, em regiões que a mulher costumeiramente não tem. Não costuma ter. A gente olha a pele, se é uma pele mais oleosa, se não é oleosa, se ela está bem corada, a gente palpa a tireoide, a gente vê o peso, fazemos o espéculo para ver se acha alguma coisa ali no colo do útero. Depois de todo o exame físico, daí sim a gente parte para os exames complementares,
E daí existem exames hormonais, exames de vitamina, exames da reserva ovariana, existe a histerosalpingografia, que é para ver se as trompas estão pérvias ou não. A histeroscopia, para a gente avaliar por dentro do útero se tem alguma coisa ali que possa dificultar a implantação. Dependendo da história clínica desse casal, se a mulher sente dores na relação sexual ou muita dor durante a menstruação, eu posso pensar numa endometriose, posso pedir uma ressonância de pelve. Daí vão entrar os exames complementares. Tem a parte masculina, que daí a gente pede um espermograma, que é o mais comum. E algumas vezes o Rafael pede uma fragmentação de DNA espermática. Às vezes precisa de uma microdeleção do cromossomo Y. Daí vai depender da história de cada casal e para a gente começar a fazer toda essa investigação. Normalmente, para a gente terminar a investigação, é em torno de mais ou menos um mês e meio, porque principalmente por causa da mulher, porque tem data para fazer alguns exames. Então, tem a exames gente que precisa demoram esperar. também. Tem exame que você pede, ele demora 40 dias para ficar pronto, entendeu? Então tem essa parte também. Então, normalmente um mês e meio para a gente fechar a investigação. 45, 60 dias, pronto. Certo. E depois disso, aí entra ali, toma as decisões, primeiramente, Só né? para complementar essa primeira etapa ela é muito baseada no que a gente chama de exame clínico, que é isso que a Paula falou, que é a anamnese, exame físico, tá? A gente toma muito cuidado no exagero de exames que são solicitados, né? Então, nós pedimos os exames que cabem para aquele casal, né? É muito, muito cômodo, muito simples, sei lá, e canetar, pedir um monte de exames que às vezes vão trazer informações que podem atrapalhar, tá? Tem informação que atrapalha, tá? E tem informação que não vai ajudar, ou que não era necessária, ou que pelo exame clínico você já sabe que está tudo normal, né? Por exemplo, se eu olhar um exame de esperma, eu sei se eu preciso pedir microdeleção ou não, entendeu? Porque não existe microdeleção com mais de 10 milhões de espermatozoides. Então, eu já sei que eu não devo pedir, eu não preciso pedir para aquele casal. Então, tudo isso nos ajuda Poupa também o casal, poupa né? tempo, poupa dinheiro, poupa estresse, tudo isso para o casal ter uma parte. Então, isso é tudo baseado nisso que a Paula falou. Você viu que ela foi falando, se tiver tal coisa, eu faço tal coisa, se tiver tal coisa, eu faço tal coisa, né? Eu aqui, então, não tem uma lista, né? Então, falou assim, ó, para entrar na clínica, você faz essa lista. Exames, entendeu? Não. Até já vi casos, desculpa, né, falar assim, mas já vi casos de, enfim, lugares que a secretária mesmo, não, para você vir, você vem com tais exames. Já vi isso. Então, não é esse o caminho. Existe toda aqui na clínica, a parte. gente primeiro faz anamnese, exame físico e direciona o que é melhor para cada casal. No caso, primeiro é o contato médico mesmo. Isso. Legal. Aí, na sequência, vem o tempo dos tratamentos. Isso, né? Daí que tem um intervalo. Aí vai depender de todo esse diagnóstico, então é muito parte, não tem como tem a parte gente... masculina, não tem, começa aí. Certo. Tem espermatozoide, não tem. Tem o óvulo, não tem. Aí depende. Eu vou entrar na jogada ou não vou? Eu tenho que entrar, a gente tem que fazer a parte masculina antes da feminina, é uma coisa. Não, a gente tem que fazer junto. Então, junto com a parte feminina, eu tenho que andar com a parte masculina. Eu já perco tempo. Normalmente, quando eu entro na jogada, a gente perde tempo, né? A gente ganha tempo porque ele melhora o sêmen do casal. Então, a gente ganha tempo. No final ainda, no né? final, Acaba ainda ganhando ganha. mais. Mas aí é um pouco mais demorado, porque daí envolve os dois, né? Tá? Certo. Mas eu acho que acho que a pergunta é a seguinte: depois que tá tudo pronto, tá tudo certo, o homem tá tudo, começa o tratamento. Vamos dizer assim, vamos pra ação. Isso. Quanto tempo demora pra gente fazer o beta? Se for uma fertilização, Isso, uma FIV. então já vamos iniciar. A paciente vem menstruada. Certo. Ela vai começar a tomar o medicamento. Depois de uma semana que ela toma o remédio, a gente já começa a fazer a avaliação ultrassonográfica para ver o acompanhamento do crescimento desses folículos. Certo. Desde a menstruação até a coleta, em torno de mais ou menos uns 14, 15 dias, a gente já está fazendo a coleta. Daí vai depender muito de cada casal, se eu vou conseguir fazer uma transferência a fresco, se eu vou ter que congelar e depois vou ter que ver o útero dela, porque isso vai depender da resposta durante o tratamento, para eu ver se o útero e o ovário estão caminhando juntos ou não. Se tiver tudo bem alinhado e eu conseguir fazer uma transferência, então veio menstruada, 15 dias depois eu colhi os óvulos, 5 dias depois eu faço a transferência. Depois da transferência, 15 dias eu faço o beta.
Então é relativamente rápido. Isso que eu até ia citar. Diante de uma espera, eu acredito que o casal já vem de uma longa data esperando por um beta. É rápida essa transição. O rápido depende se você tá dentro ou fora da jogada. Para eles é interminável. Verdade. Entendeu? 15 dias de espera esperar do beta. o beta. A maioria, por mais que a gente fale, Faz espera antes. 15 dias, espera 15 dias. Eles Quando dá fazem. 7, eles já começam a fazer teste. Vai na Que farmácia, normal, né? Nem o muito, beta, né? Parece pouco tempo, mas 15 dias, quando você tá nessa Na expectativa, espera, né? é muito tempo. Mas é mais ou menos isso, né, Paulo? Entre 45 dias, entre tudo, porque Legal. tem muita coisa. Tem vezes que a gente precisa bloquear, esperar o próximo ciclo. Tem vezes que Pra achar precisa o melhor fazer momento. para achar o melhor momento. Tem vezes que precisa tratar um probleminha para entrar no outro. Tem vezes que o útero não tá do jeito que eles querem, eles precisam analisar, então demora mais um pouco. Então é tudo, é história de ser personalizado. São as peças de quebra-cabeça, né? Uhum. A gente não tem pressa para iniciar o tratamento. Obviamente que a gente não quer que isso se estenda por muito tempo. Sim. Mas é começar o jogo com o melhor cenário possível. Então, não é apenas a fertilização, eu falo isso para os pacientes. Não é apenas tomar remédio, colher o óvulo e ver o que acontece. Então a gente tem que deixar o melhor cenário para conseguir o melhor óvulo, para ter o melhor embrião, para ter o melhor ambiente para esse embrião depois se desenvolver. E às vezes a gente precisa de um período ali para a gente conseguir melhorar tudo isso para aumentar a nossa taxa. Uau. Realmente são muitas coisas, né, que a gente quem não entende, igual eu volto a dizer, para vocês que vivem isso, falam assim, vive isso. Agora, para quem não entende, e o casal, igual eu falei, o casal que se deparou com isso, descobriu agora uma fertilidade, não tem noção de tudo que está, assim, de todos esses processos, como vai fazer para chegar lá, né? Até mais algumas dúvidas aqui. Feito ali o processo, né, todo o procedimento. O pós, como que é? O que pode, o que não pode. Relação sexual, por exemplo. A gente pede para a primeira semana não ter relação sexual. Eu converso com os casais e digo sempre que eu acho que eles estão passando por um processo que é um pouco mais estressante, e não é que a relação sexual vai fazer dar errado, só que o processo está tão desgastante e a mulher fica com tanto medo de acontecer alguma coisa que a mulher não relaxa no momento da relação sexual. Então ela não consegue lubrificar, relaxar, Né? E às vezes a relação pode acabar machucando. Então acaba pegando ali a mucosa do pênis com a mucosa vaginal, causando algum atrito, tendo um pouco de sangramento, e ela já fica achando que é do endométrio e daquilo tudo vira um transtorno. Certo. Então eu falo pro casal assim, se não estão tranquilos, não tenham relação sexual, porque não vale a pena. Espera um pouquinho mais, vamos fazer o teste, vamos fazer o primeiro ultrassom, ver que o saquinho tá ali, tá tudo bonitinho, e depois a gente acaba liberando. Porque às vezes o casal acaba tendo a relação, a mulher tá preocupada, não relaxa, e tudo vira um transtorno. Então depende muito do casal também, mas na primeira relação a gente pede para não ter por uma semana no mínimo. Tem aspectos hormonais ainda junto com tudo isso. Então a gente utiliza alguns hormônios, então tudo isso deixa o corpo feminino um pouco diferente, né? Então, e daí às vezes é uma das conversas que a gente acaba tendo, né? Olha, seu corpo tá diferente, ele tá se adaptando, ele tá num outro estado, é um estado de normalidade, mas é um outro estado, então para você... Alguma coisa mudou, o corpo pra reconhece, você se conhecer, né? ainda, espera um pouquinho, A gente conheça. orienta normalmente a esperar um pouquinho. Se conheça um pouquinho nos próximos dias, aí sim que entra toda essa etapa aí, porque Legal. se acontece qualquer coisa, o peso para eles é muito grande. Sim, sim. E o pós-procedimento, atividade física, rotina, existe alguma restrição ou não? A gente diz que é uma vida normal, mas sem pegar peso. Certo. Então não precisa ficar deitada na cama como se tivesse feito uma cirurgia. Tem paciente que fala, vou tirar férias e ficar 15 dias em casa. Eu acredito ser até pior, porque emocionalmente é muito pesado. Aquele casal que tenta manter a rotina, o dia passa mais rápido, o custo emocional costuma ser um pouco melhor. Mas não é para ir na academia, não é para ir jogar beach tênis, não é para ir fazer corrida, é para levar uma vida dentro da normalidade sem pegar peso. Certo. Isso no começo, né?
A gente Isso, tá falando do pós-procedimento. começo, né? Pós-procedimento. Isso, Pós-procedimento. é. Aí depois positivo Depois- ou beta, Daí- aí é outra situação. Aí vem outras avaliações também, Certo. né? Por exemplo, igual eu tive na minha esposa, a gente chegou nessa fase, tava tudo certinho, a gente teve um descolamento de placenta. Ah, sim. Mudou tudo. Então, lembrando que todo tem as E reavaliações. isso diante de FIV ou não, Não, né? normal, Já exatamente. é uma Isso, consequência, isso, né? Isso mesmo. Isso é a parte obstétrica, Isso. né? É a parte obstétrica. Isso. É isso, pessoal. Acho que nós, pelo menos, sanamos aqui algumas dúvidas das pacientes e dos pacientes. Tínhamos ali algumas dúvidas também na caixinha de pergunta no Instagram, entre essas. E é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram dar de recado para esse paciente? Não, é legal só de falar assim que, apesar de a gente estar conversando um pouco disso aqui, por incrível que pareça, a gente foi extremamente resumido, Sim. né? E muitas vezes, cada uma desses pontos, ele tem que ser abordado mais 10 vezes com o casal, Certo. para a gente explicar novamente, para ter E isso. é importante também dizer que tudo que nós conversamos aqui são coisas que vocês colocam em consulta, Sim. explicando Sim. todos os pontos para cada casal, Exatamente. na individualidade deles daí, né? E é legal também entender que é um assunto complexo, tá? É um Certo. assunto diferente, difícil, não faz parte da rotina de 99,9% das pessoas. Então, a gente sempre conversa bastante e a gente quer as pessoas informadas. Então, Isso. uma das ideias do nosso podcast aqui é justamente trazer informação. Esclarecer, Nós né? queremos nós queremos os nossos pacientes informados. Eles sabem de tudo que está acontecendo, quais são as dinâmicas, tudo isso é importante. Conhecer o porquê está passando, Uhum. por que foi indicado, por que está fazendo exame, tudo isso é legal, tá? Legal. Então as pessoas têm que procurar realmente informação. Isso aí. E claro, com os doutores especializados, né, que estão aí sempre em constante evolução, estudos, artigos atrás de artigos, né, doutora Paula? E é isso. Ficamos aqui então com mais um Moldingcast. Muito obrigada pela presença. E vocês quiserem colocarem alguns comentários no próprio YouTube, tem ali o campo de comentário, do próximo tema, né? Sempre aí esclarecendo, como o Dr. Rafael deixou claro. E é isso aí. Muito obrigada.